Bom dia, bom dia. Que bênção estar aqui com vocês. Bom dia, os irmãos que estão entrando, sejam bem-vindas ao nosso cafezinho de terça-feira, nosso tempo de comunhão com Deus, onde aqui no Satisfeitas, às terças e quintas-feiras, nós abrimos a porta do nosso secreto, do nosso lugar de oração e de meditação na palavra para compartilhar com vocês o que temos aprendido. Então, tanto eu quanto a Neide, nas lives de terça e quinta, abrimos as portas do nosso lugar de comunhão com o Senhor para falar com você. Isso que são as lives Café com Jesus e a live Mães que Oram. É um tempo de entrarmos juntas no secreto. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã, ministrando mais uma vez ao seu coração. Eu faço isso com muita alegria, com muito prazer. E nesse mês de março, que é o mês da mulher, porque a gente é mulher, né? Não se contenta em ter um dia, a gente quer ter um mês todo. A gente fala o mês das mulheres. Nós vamos estar tomando um cafezinho com Jesus e com mulheres da Bíblia, aprendendo lições tão importantes que essas mulheres como eu, como você, têm para nos ensinar. O meu cafezinho de hoje, a minha companheira para essa xícara de chazinho, né? Que eu estou aqui tomando meu chazinho. A minha companheira para essa xícara de chá é Eva, a primeira mulher, a mulher criada pelas mãos do Senhor. Essa mulher tão importante na narrativa bíblica. Hoje nós vamos aprender com Eva as lições sobre valorização. Então já vou aqui me servir do meu chazinho. Aliás, eu quero perguntar a você tem o hábito aí de chamar as suas amigas para um chá, para um tempo à mesa? Você tem esse costume? Aqui na igreja nós iniciamos um projeto que é o Café com Elas. Um tempo para a gente conversar, ouvirmos umas às outras. E é essa a intenção das lives Café com Jesus no mês de março. Que a gente esteja à mesa com essas mulheres da Bíblia, para aprender com elas, para compartilhar da sabedoria que cada uma delas tem para dividir conosco. Então vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesse tempo aqui? Senhor, eu louvo o teu nome, Deus, porque eu sei como essa live começou. E eu sei que não havia pretensão nenhuma de fazermos uma live. Eu estava apenas mudando o meu devocional. E o Senhor lhe soprou aos ouvidos da minha prima Luana que eu deveria começar a live Café com Jesus. O Senhor deu a ela esse nome e nós já estamos no 3º ano dessa live, seguindo firmes aí, quase completando 4 anos, firmes nesse propósito de compartilhar a Tua palavra às terças-feiras de manhã. Senhor, eu espero ser um canal de bênção na vida das minhas irmãs. E eu peço que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja útil para abençoá-las, para corrigi-las, para instruir na verdade, na justiça. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca seja proveitosa, que Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado e que o Senhor seja conhecido onde essa live chegar. Eu não sei, meu Deus, o poder de alcance desse nosso compartilhamento, desse nosso ajuntamento aqui. E Tu sabes que eu também não me movo muito nisso. Não é algo que movimenta o meu coração, porque seria uma areia movediça para pisar. Um solo tão instável para colocar os meus pés. Mas eu clamo, Senhor, para que essa live chegue aos ouvidos de quem precisa recebê-la,
de quem precisa ouvir essa palavra, de quem precisa ser resgatado na visão da valorização daquilo que tem. Espírito Santo, usa a minha vida aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 ao 25. Gênesis 2, do 18 ao 25. Muito funcional, vou trocar aqui. Quem pode escrever para mim aí, por favor? Gênesis 2, do 15, do 18 ao 25. Ó, me embolei toda aqui. Vamos lá. Gênesis 2, do 18 ao 25. Se alguém puder escrever aí nos comentários, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Vou ler aqui. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Essa agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Certo? Então, gente, nós sabemos que Eva viveu em um ambiente perfeito. Eva tinha um relacionamento perfeito com Deus. Gênesis 3:8 vai dizer que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as aves do jardim. Então, o Senhor tinha um costume de estar com eles pessoalmente, vir até o jardim para conversar com eles. Então, Eva tinha um relacionamento perfeito com Deus. Eva tinha um casamento imaculado, um casamento perfeito. Gênesis 3:12, né, vai dizer que eles eram que companheiros. Até aqui nos versículos que nós lemos, que ela estava de frente para ele. Alguém que estava como diante dele. Então, quando ele precisava de ajuda, ela estava ali. Quando ele precisava de consolo, ela estava ali. Quando ele precisava de suporte, ela estava ali. Eu achei linda essa expressão. Alguém que estava sempre diante de Adão. Então, Eva experimentou um casamento perfeito. Eva tinha felicidade do lar no Jardim do Éden. Um ambiente perfeito, um ambiente adequado, com uma alimentação perfeita, com um oxigênio perfeito, né? Um clima perfeito. Então, ela tinha um lar harmonioso, um lar pacífico, um lar amoroso, um lar saudável. Eva tinha a inocência com relação ao mal. Ai, gente, como é ruim, né? Quando a gente se vê não tão inocente, mas assim, a gente começa a desconfiar das pessoas, não é?
As pessoas falam coisas para nós e a gente fica pensando, será que estão sendo sinceras? Ah, não sei não, tá estranho. Eva não tinha nada disso, ela era livre para se entregar aos relacionamentos, porque eram perfeitos, não tinha briga, conflito, inveja, desentendimento, nada disso. Ela tinha uma inocência com relação ao mal. Ela não andava ansiosa, angustiada com relação ao mal, porque ela era inocente com relação a ele. Eva, ela tinha uma vida perfeita. Ela não tinha outras mulheres com quem pudesse se comparar. Vou até tomar um golinho de chá. Ela era o padrão, a referência, uma vida perfeita. Deus entregou a Eva, gente, tudo, menos uma coisa. Ela podia comer de tudo o que havia ali no Éden, menos uma coisa. E o diabo aparece diante de Eva, propondo que ela troque tudo por um. Olha, me dá tudo que você tem, toda essa liberdade, toda essa paz, toda essa perfeição, toda essa tranquilidade por uma única coisa, momentânea e passageira. Amadas, você pode imaginar o que Eva sentiu quando ela apenas mordeu aquela fruta. A gente não sabe se ela comeu a fruta toda, qual era o tamanho que essa fruta tinha, né? Se com uma mordidinha ela já acabava com a fruta como uma acerola, uma pitanga, ou se era uma fruta maior como uma banana, uma maçã, que ela deveria comer por mais tempo. Não sabemos. Mas um momento, uma mordida, levou-se embora da vida de Eva aquilo que Deus demorou muito tempo para construir. A desvalorização do que nós temos, sabe? É aquele olhar insistente na janela, contemplando a grama que eu não tenho, a vida que eu não tenho, o que eu ainda não conquistei, o que eu ainda não realizei, onde eu ainda não cheguei, a pessoa que eu ainda não me tornei. É aquela história de que a grama do outro é mais verde que a minha. Sabe como eu imagino o filho pródigo? Se alguém pedisse para que eu retratasse em um quadro o que o filho pródigo representa para mim, o que eu imagino quando eu ouço, quando eu leio acerca do filho pródigo, sabe o que eu faria? Eu desenharia uma janela e um cenário de um caminho levando para muito longe, do lado de fora. E por dentro, assim por trás, um cenário muito bonito, suprido, do básico, mas daquilo que você precisa. Porque no final das contas, a gente precisa do básico mesmo. E eu o pintaria ou o desenharia debruçado na janela, com aquele olhar desejando o nada lá fora. Porque aquele rapaz, ele foi em busca de quê? De uma aventura. Ele não sabia o que ele encontraria. Mas aquilo que ele tinha certeza que ele já tinha, ele desprezou. Eva não valorizou o que ela tinha. E ela desejou aquilo que lhe foi negado. Sabe, irmãs, o inimigo é tendencioso. Ele vem sugestionando que aquilo que Deus nos negou é exatamente o que precisamos para ser feliz. Olha, sabe o que está te faltando para ser feliz? Plenamente feliz? Aquilo que Deus te negou. Aquilo que você ainda não alcançou. Aquilo que você ainda não conquistou. É tão repetitivo esse discurso e a gente sempre cai nele. O inimigo quer nos fazer acreditar que o que Deus nos negou é exatamente o que precisamos para ser feliz. Agora, pense comigo, se um Deus que criou todas as coisas com tanta riqueza de detalhe e variedade, porque ele não disse, haja banana, ele disse, haja frutas e frutos, e a terra produza todo tipo de alimento.
Ele se preocupou com a sua fruta preferida, com a minha fruta preferida, com a fruta preferida de Eva, com a que Adão preferiria. Ele se preocupou com isso. Você acha que um Deus preocupado com tantos detalhes negaria a Eva aquilo que ela precisa para ser feliz? Claro que não. No pacote generoso de Deus, havia tudo o que Eva precisava. Havia até as frutas que ela não ia gostar, as cores com as quais ela não ia se encantar, as situações que ela não ia se apegar. Estava ali, à disposição dela. Um Deus que faz infinitamente mais, que nunca trabalha com a medida exata. Um Deus que superabunda as suas bênçãos na minha vida e na sua. Ele não te dá no limite. Ele faz superabundar, como diz Davi no Salmo 23. Ele faz o meu cálice transbordar. E o inimigo vem sugestionando isso, que aquilo que você não tem é exatamente o que você precisa para ser feliz. Aquilo que Deus te negou é o que você precisa para ser feliz. Eva, então, faz essa troca completamente surreal. Tudo que ela tinha por um momento. Não por uma comida eterna, não por um banquete eterno, porque nem mesmo essa fruta, né? Ela pôde ficar comendo. Sabe? Ela trocou a estabilidade da vida que ela tinha pela insegurança e pela incerteza. Pela insegurança e pela incerteza. Irmãs, a satisfação não é quando a gente procura o que está faltando. Não é isso que gera satisfação. A busca pelo que me falta. A corrida atrás daquilo que está me faltando. A satisfação é o contentamento pelo que você tem. É você olhar o que você tem e dizer, não tenho falta de nada. Eu tenho hoje aquilo que eu preciso. A satisfação nunca coloca o nosso olhar para fora, para o que nos falta. A satisfação coloca o nosso olhar para dentro, para aquilo que a gente já tem. Eu gosto muito, quando eu penso em Eva, eu modifico um pouco a canção do Diante do Trono, que diz assim, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, aí eu acrescento, e o que eu não tenho. Tudo que sou e o que eu não sou. O que vier a ser e aquilo que eu nunca me tornarei. Vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Amadas, o nosso Deus, Ele quer nos poupar do mal. Porque Ele é doador. Ele é doador. No inglês, né? Giver. Ele é aquele que dá, que dá, que dá. Doador. Ele quer nos poupar do mal e Ele já nos deu tudo o que precisamos hoje para viver. O maná de hoje já foi liberado sobre a sua vida. O que você precisa para hoje já está sobre você. Você já tem aí ao seu alcance o que você precisa hoje. Pedro diz que até o que precisamos para a prática do amor e da caridade, Ele já nos deu. Ele já nos deu. Até o que precisamos para viver a vida que Ele quer para nós, Ele já nos deu. Porque Ele é doador. Ele quer nos poupar do mal. E Deus já nos deu tudo o que precisamos. Mas Satanás é o tirador. É aquele que tira. É aquele que rouba. Satanás quer nos privar do bem. E ele quer nos tirar tudo. Veja, Deus quer nos poupar do mal e Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Mas o inimigo, ele quer nos privar do bem e ele quer nos tirar tudo. Sabe, irmãs, lá em Daniel, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor
dá uma ordem a Aspenaz, o seu criado ali de confiança no palácio. E ele manda que Aspenaz selecione entre os prisioneiros de Israel aqueles que são de nobre nascimento, que vieram de famílias importantes, famílias expressivas judaicas, né? Então ele vai lá, pega os jovens, meninos jovens, de bom nascimento, que têm conhecimento de língua, sabem ler, sabem se comunicar bem, foram estudados, foram orientados. Pessoas de boas formações, pessoas que podem viver no palácio, que não vai dar tanto trabalho para ensinar a vida no palácio, sabem se portar à mesa, sabem usar diversos tipos de talheres, sabem estar em banquetes com realezas, com pessoas de família real. Pega esses jovens, traga-os para cá, para o palácio. E durante 3 anos os treine, os ensine a língua e a cultura babilônica. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li esse texto? Que nós, muitas vezes, acreditamos que o inimigo quer usar o que temos de pior, né? Tipo assim, a minha facilidade em me irritar. O inimigo quer usar isso aí. Que o inimigo quer usar a minha facilidade em mentir, em me descontrolar, em ser compulsiva, em me desequilibrar, em me entristecer, em desanimar, em procrastinar, em ser irresponsável, ser preguiçosa. A gente pensa que o inimigo quer usar o que há de pior em nós. Só que quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê que o inimigo quer se fazer valer daquilo que esses rapazes tinham de melhor a oferecer. Sabe, o inimigo não quer o seu lar destruído. O inimigo quer também o seu lar construído para usá-lo para os propósitos errados. O inimigo não quer só você leiga, sem estudo, sem formação. Não, ele quer os seus diplomas. Ele quer a sua graduação, a sua pós-graduação para alimentar o seu egoísmo, o seu egocentrismo, para te tirar das suas relações mais importantes, para fazer você usar o seu dinheiro de maneira equivocada, para você valorizar mais o dinheiro do que as relações. Mais a honra que você recebe fora de casa do que a honra que você recebe dentro de casa. É uma ilusão acharmos que o inimigo quer usar só o que é ruim na gente. Ele quer as coisas boas. Sabe para quê? Para tirar o valor delas. Para tirar o nosso coração da verdadeira motivação em ter e fazer e estar em determinados lugares. Ele quer o que há de melhor em mim, o que há de melhor em você. Para deturpar essas coisas. Para tirar os nossos olhos do Senhor. E de como deveríamos viver com essas coisas boas que o Senhor nos deu. Sabe? Ele não quer o seu carro velho para te manter numa vida miserável, numa vida de pobreza. Não, ele quer mais é que você conquiste um bom carro, mas que você não dê carona para ninguém. Que você arrume confusão com a sua família por causa de carro. Que você fique endividada para ter cada vez um carro melhor. Você entende o que eu quero dizer? Ele não foi em busca daquilo que Eva tinha de pior, porque ela não tinha nada de ruim. Eva era perfeita. Eva tinha uma vida perfeita. Eva vivia num ambiente perfeito. Ele foi buscar as coisas perfeitas, as coisas boas, as coisas que funcionavam muito bem, para desconstruir o real valor que aquelas coisas tinham. Você compreende isso, minha irmã? Essa sabedoria do Espírito, ela invade a sua mente nessa hora. Não são só as coisas ruins que temos que o inimigo quer roubar. Ele quer aquilo que temos de melhor para deturpar, para desalinhar com o coração de Deus. Você compreende isso? E quando nós olhamos
para a vida de Eva, nós chegamos lá no capítulo 3, quando a serpente, a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Olha, Paulo precisa nos dizer, nossa luta não é contra a carne ou sangue. E ultimamente eu tenho dito assim, você tem dúvida se essa pessoa é seu inimigo ou não? Toca nela. Tem carne? Tem sangue? Não é seu inimigo. Não é contra essa pessoa que você está lutando. Porque a Bíblia diz que o seu inimigo não tem carne, não tem sangue. Ele é espiritual. Enquanto nós nos distraímos, brigando, conflitando uns com os outros, o verdadeiro inimigo passa sorrateiro por debaixo do nosso pé e a gente nem enxerga. O verdadeiro causador do caos, ele se rasteja pela nossa casa. Ele se esconde entre os móveis. Ele fica ali. A minha amiga, uma das meninas da equipe do Satisfeitas, ela mora numa área que é um condomínio, mas dentro, ali no entorno, é uma floresta, é uma mata fechada. Então, vez por outra, aparece cobra no quintal dela, né? E aí, outro dia, ela comentava comigo que era uma cobra tão fininha que ela ficou no rejunte ali do piso e precisava ter um olhar muito apurado para enxergar que aquela cobra estava ali. Assim é o inimigo, sorrateiro, causador das discórdias, dos males da nossa vida, escondido no rejunte, de forma que a gente não o perceba. Ainda que pessoas te causem mal, ainda que pessoas te tirem a paz, o sossego, te ofendam, te machuquem, saiba, a serpente era a pior espécie entre todos os animais. Ainda que pessoas nos firam, saiba, o inimigo das nossas almas, ele é a pior espécie que há. É quem pode nos fazer mais mal. Nunca, nunca, nunca tire os seus olhos dessa verdade, de que você tem um inimigo e você precisa estar posicionada contra os ataques dele. E a Bíblia diz que ele apareceu ali e disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha, como serpente, ele estava por ali naquele ambiente. E certamente ele viu a maneira como Deus falava com Eva, a maneira como Eva respondia a Deus. E ele compreendeu. Deus fala com ela, ela faz pergunta, ela dialoga, ela é mulher. Ela quer saber, ela quer conhecer os detalhes, ela pergunta de novo, ela é curiosa, ela é instigante. Ele observou a maneira como Deus falava com Eva, a maneira como Deus se relacionava com Eva, e o que ele faz? Reproduz. Ele vai ao local do encontro, ele inicia um diálogo, ele não impõe nada, ele não ofende, ele não aponta. Ele reproduz a maneira como Deus falava com ela. Ele faz semelhante, ele conversa. Ele não pega uma fruta e diz, coma. Ele diz, o que foi que Deus falou para você? Eu quero saber o que Deus falou para você. Você compreende isso, minha irmã? Que como um figurinista ali no Éden, como alguém ali ao derredor daquele ambiente perfeito, o inimigo observou como Deus falava com Eva e como Eva respondia a Deus. E o que ele faz? Reproduz. Ele vai até ela, num lugar de intimidade. Ele a chama para uma conversa. Ele a ouve. Ele não diz que ela está certa, que ela está errada. Ele vai dando corda para que aquela conversa, sabe, se dê, se movimente. Ele reproduz o que ele vê Deus fazendo com ela. Mais uma vez eu repito,
O inimigo não está atrás daquilo que você tem de pior. Ele também quer o que você tem de melhor para deturpar, desalinhar e desvalorizar. Então esteja atenta. Esteja atenta. E aí o inimigo reproduz aquele modelo de Deus. Ele faz semelhante ao que Deus fazia com Eva na viração do dia. Ele começa a conversar com ela, a ouvi-la, a dar atenção para ela. E ela vai respondendo as perguntas. Por quê? Porque ele usa um método que funciona. Ele reproduz algo que ela faz todo dia. E ela, naturalmente, né, vai nesse movimento. E ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É assim. Botando aquela pulga atrás da orelha, né? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ele reproduz até as mesmas palavras de Deus. Quando Deus disse, certamente morrerás. E ele diz, certamente não morrereis. Ele reproduz esse diálogo. Sabe por quê? Você não vai morrer coisa nenhuma. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Verdade? E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Verdade. Esse aspecto da natureza divina que eles não tinham, serem conhecedores do bem e do mal, eles receberiam. Mas ela não seria como Deus na sua totalidade. Você pode imaginar o brilho dos olhos de Eva quando o inimigo disse que ela seria como Deus. Agora, ela já era algo incrível, maravilhoso. Sabe o que ela era? Eu separei aqui o brinde que eu ganhei num culto de mulheres no último sábado, ó. Ela era filha. Ela não precisava ser Deus, porque ela era filha. Quantas mulheres perdem a bênção de ser ovelha, porque elas anseiam desesperadamente ser a pastora. Quantas mulheres perdem a bênção de serem orientadas, cuidadas, guiadas, porque elas querem ser a líder. Quantas mulheres perdem a bênção da proteção, a bênção de estar debaixo da missão de alguém, porque elas querem o comando do lar. Quantas mulheres perdem a bênção de ser irmã, porque elas querem ser mãe dos seus irmãos. Quantas mulheres perdem a bênção de ser filhas, porque elas querem ser a mãe e o pai. Quantas mulheres perdem a bênção de ser mulher, porque elas querem ser o homem. Quantas mulheres perdem a bênção de ser a esposa, porque elas querem ser o marido. Quantas mulheres perdem a bênção da paz, do sossego, da tranquilidade, porque elas querem ser a provedora. Quantas mulheres perdem a oportunidade de dormir e descansar, porque elas querem ter a palavra final. Elas querem decidir o que vai ser feito.
por não valorizarem aquilo que elas já têm, aquilo que elas já são, aquilo que elas conquistaram. Elas vão em busca do que Deus não as deu, do que Deus não as autorizou a ser, estar, fazer, e elas perdem o que elas tinham, como Eva. Gente, eu sempre digo para as pessoas, não busque lugares de liderança se Deus não te chamou para isso. Porque não tem glamour, não tem glamour. Quanto mais você sobe nesse degrau hierárquico de posição, mais você desce na direção de Deus. Esse é o movimento de Deus, não se engane. Quanto mais alto, numa posição de mais destaque, Deus coloca alguém, antes ele apresentou uma escada que desce. Porque aos olhos de Deus, para subir, tem que descer. Só está apto a subir aquele que desce. Esse é o movimento do céu. Você desceu um degrau para o céu, ele te eleva um degrau na terra. Você desce mais um degrau no céu, ele te eleva um degrau na terra. E a gente pensa que é o contrário. Amadas, é serviço, é trabalho. Sabe quem é que ganha a vida? Jesus disse, quem a perde. Esse ganha. Quem deixa é quem encontra. Que coisa! Esse é o movimento do céu. E aí eu te pergunto, para quê? Qual era a finalidade, a utilidade de ser Deus? O que Eva faria com isso? Ser semelhante a Deus? Então ela entra agora numa disputa de autoridade com o marido. Porque não há mais quem mandar. Era ele e ela, um de frente para o outro. No movimento de Deus, como nós lemos aqui em Gênesis 2, quando ele cria Eva, para Adão, a sensação de Adão era alguém que estava sempre diante dele. No sentido de, eu preciso de ajuda. Ele se deparava com ela. Hoje está muito difícil. Ele se deparava com ela. Hoje eu preciso de consolo. Ele se deparava com ela porque ela estava sempre como alguém diante dele. Depois desse incidente infeliz, eles agora continuam de frente um para o outro. Mas, degladiando, disputando. Lugar, posição, autoridade, opinião que é melhor. Degladiando um com o outro. Amadas, que catástrofe! Que catástrofe, que desconstrução terrível. Eva viveu, porque eu e você saímos da imperfeição dessa vida para as melhorias que Jesus faz, mas ela foi do 8 a 80. Ela foi da vida perfeita ao caos. Da intimidade perfeita ao conflito. Do descanso e segurança em Deus. A dúvida e incerteza. Eva experimentou uma montanha russa que nenhuma outra mulher experimentou mais na vida. Quando nós não valorizamos quem somos, onde estamos, o que podemos fazer, irmãs, nós perdemos tudo o que tínhamos antes. Esse foi o desfecho da vida de Eva. O desfecho da vida de Eva. Alguém que tinha tudo. Ela tinha tudo, né? Deus deu ela tudo e negou uma coisa. O inimigo oferece essa única coisa que foi negada. E em troca, Eva teve que dar a ele tudo. Tudo. Hoje, Jesus nos faz o mesmo convite porque ele é um resgatador. E ele veio mostrar como Deus quer fazer as coisas, porque o inimigo é usurpador. Ele ocupa posições, deturpa as relações, ele imita Deus desconstruindo o propósito de Deus, né? Jesus também nos propõe isso, tudo por um. Quando ele diz, você vai encontrar a grande pérola que eu sou. Jesus é a pérola. E você vai vender tudo que tem e viver da pérola. Também é um convite. Tudo por um. Só que esse um que você está recebendo, ele não é vazio. Ele não é oco.
Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. Nele estão todas as bênçãos das regiões celestiais. A vida, a ressurreição, a eternidade, tudo está na pérola. Tudo está na pérola. Mas o inimigo até isso ele deturpa. Essa troca, tudo por um. A tua vida por Jesus. Porque em Jesus está tudo aquilo que nós precisamos. Amadas, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Valorizar quem nós somos e a posição que ocupamos na vida. Sabe quando eu aprendi a valorizar ser filha? Quando eu me tornei mãe. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria refeito tantos caminhos com minha mãe e meu pai. Sabe quando eu valorizei o ser ovelha? Quando meu esposo se tornou um pastor. Se eu pudesse voltar atrás e refazer rotas e caminhos enquanto eu era apenas ovelha. Pedir perdão por alguns comportamentos, alguns pensamentos. Você não precisa perder o que tem para valorizar. Valorize aquilo que você tem. Valorize a posição que você ocupa. Valorize o que Deus te autorizou a ter. E acredite que o que Deus tem para você é melhor do que tudo que você poderia conquistar com a força do seu braço. Eu quero encerrar aqui citando mais uma vez essa frase que diz assim: Deus quer nos poupar do mal. Deus já nos deu tudo o que precisamos, porque Ele é doador. Mas Satanás quer nos privar do bem. E ele quer nos tirar tudo o que temos, porque ele é um tirador. Que tira, que suga. Quando nós valorizamos o que temos, ele não consegue tirar de nós. Quando ele voltou-se para Jesus, e disse: me dá o que você tem, que eu vou te dar todos os reinos. Jesus disse: preciso disso. Dá ordem aos anjos. Eu não preciso disso. Eu sei que os anjos me guardam. Eu sei que aos anjos ele dá ordem ao meu respeito. Você quer pão? Transforma essa pedra em pão. No livro Desertos, o livro que eu escrevi, eu falo sobre isso. Pedra nunca será digerida. O nosso organismo não tem a capacidade de digerir uma pedra. Mas o inimigo, ele quer transformar a pedra em pão. Tem aparência de pão, mas quando você põe na boca, você descobre que é pedra. Quando você engole, bate no teu estômago e aquilo não é digerido e começa a pesar dentro de você, você descobre que não se tratava de pão, se tratava de pedra. É isso que o inimigo quer fazer, mas o que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu valorizo a palavra que eu recebi. Eu não quero isso, não. Quando você valoriza o que você tem, ele não te tira nada. Ele não tem legalidade para te tirar nada. Você se lembra da mulher sunamita? Quando Eliseu pergunta: o que eu posso fazer por você? Ela disse: eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo. E ele teve que procurar na vida dela até encontrar uma esterilidade. Não tem filho. Porque nem isso ela revelou. Gente, ele morava com ela. Ele dormia naquela casa. Ela fez um quarto para ele. Mas ele manda Eliseu vasculhar. Eliseu não. Esqueci o nome. Do Geazi. Ele manda Geazi vasculhar a vida daquela mulher para descobrir o que faltava a ela. Vai lá, pergunte a ela se ela quer que eu fale com o rei a respeito dela. Que maravilha! Ficassem os impostos terríveis daquela época. Vai lá, pergunte a ela se ela quer que eu fale com o comandante do exército. Que maravilha!
No período de guerras, de conflitos, de invasão de terra, você tem um exército te protegendo seus bens. Eu não preciso de nada. E Eliseu, então o que faremos por ela? E aí Gési, olha, ela não tem filho. Gente, sabe o que era isso? Ela não ficava dizendo o tempo todo, eu não tenho filho, eu quero filho. Eu não tenho filho, eu quero filho. Ai, tá me faltando filho. De forma que quando Eliseu foi procurar algo para abençoar a sunamita, não veio na cabeça dele de imediato que ela tivesse um filho. Foi a terceira opção. Porque ela era uma mulher satisfeita. Porque ela não estava em busca do que ela não tinha. Porque ela olhava para o que ela tinha. Eu não tenho filho, mas eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho saúde, eu tenho suprimento. Eu tenho condição até de abençoar os profetas. Eu tenho bons relacionamentos, as pessoas me veem bem, não me julgam mal. Veja bem, gente, ela chega a dizer isso. Eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo. E naquela época, uma mulher sem filho era mal vista pelas pessoas. Como alguém que Deus não abençoava, uma pessoa amaldiçoada. Mas ela não era vista assim. Sabe por quê? Porque ela não se via assim. Ela não se via como uma mulher amaldiçoada. Ela não se via como uma mulher esquecida. Ela não se via como uma mulher largada de lado. Ela se via como alguém abençoada, suprida, satisfeita. As pessoas não podem dizer para você aquilo que te falta, se para você não falta. Se para você não falta. As pessoas não tocarão em feridas que você não expuser. Aquela mulher tinha uma falta real, cruel para aquele tempo. Mas ela olhava para a vida dela e ela dizia, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. De forma, irmãs, que quando Eliseu quis abençoar aquela mulher, ele não enxergou a esterilidade. Ele não enxergou, porque ela não mostrava isso. A vida dela era uma vida satisfeita em Jesus. Havia esse desejo. Porque quando Eliseu fala para ela, olha, eu vou te dar um filho. O Senhor vai te dar um filho. Ela diz assim, meu Senhor, não minta para mim. Então ela diz, não faça isso. Talvez como quem dissesse, eu já criei tanta expectativa. Não fale para mim que isso vai acontecer se não vai. Então havia dentro dela esse desejo, irmãs. Havia esse sonho. Mas ela era tão satisfeita com a vida que ela tinha. Ela não andava murmurando pelo que não tinha. Ela não andava dizendo que não tinha. Esse é um coração satisfeito. Esse é um coração que valoriza o que tem. Que valoriza o que alcançou. Irmãs, é isso que Jesus quer produzir na minha vida e na sua. Essa quietude, essa segurança por aquilo que Ele já nos deu. Eu quero orar por mim e por você nessa manhã. Você me permite? Você me permite orar por você? Me permite? Jesus, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração. Que a satisfação preencha cada lacuna do nosso ser. E que a gente compreenda que uma mulher satisfeita não é aquela que fica procurando o que ela não tem. Mas uma mulher satisfeita é aquela que agradece pelo que ela já tem. Ela olha para a sua própria vida e entende, não preciso de mais nada. Eu estou suprida do que eu preciso hoje. Dá-nos um coração como o da mulher sunamita. Senhor, que as lições da vida de Eva venham nos ensinar, que essa sabedoria venha a ser derramada sobre nossos corações, Senhor. E que a gente valorize aquilo que tem. E nunca troque o que temos pelo que Deus não nos autorizou a ter. Porque ficaremos sem tudo. Jesus, nos ajuda a compreender isso. Em Teu nome eu oro. Amém. Eu queria encerrar essa live pedindo que você me ajudasse a construir um resumo. Se Eva
estivesse aqui à frente agora, o que você acha que ela nos diria? Qual conselho você acha que Eva nos daria se ela estivesse aqui agora com essa xícara de café dizendo para você, amiga, deixa eu te dar um conselho? Qual conselho você acha que Eva daria? Escreva aí para mim. O que você acha que Eva nos diria sentada conosco aqui agora, tomando esse chazinho? Hein? O que você acha? Me escreve aí. Quero ler. O que você está pensando? Quero ser abençoada por aquilo que Deus está falando ao seu coração. Se Eva estivesse aqui agora, tomando esse chá conosco, o que você acha que Eva nos ensinaria? Ela diria, amiga, o conselho que eu tenho para te dar é esse. Qual? Obedeça a voz do Senhor, a Sandra está dizendo. Confie no Deus que você serve, a Andréia está dizendo, amém. Obedeça e agradeça pelo que você já tem, a Márcia disse. A Leandra, não procure o que não te pertence. Seja obediente ao que Deus já te deu. A Leandra disse que bênção. Não dê ouvidos ao inimigo de sua alma e valorize o que Deus já te deu. A Renata disse. A Valnice, não ouça outras vozes, só a voz de Deus. A Dani, valorize o tempo com Deus. A Leila, se Jesus não te satisfaz, nada mais será capaz. A Janine, vigie o tempo todo para não cair em tentação. A Lidiane, seja grata a tudo que Deus já te deu. Seja obediente. Amém. Então, eu acredito que se Eva estivesse aqui, ela nos diria, valorize quem você é, o que você já conquistou e o lugar que você ocupa. Desfrute disso com intensidade e deixe que o mais, Ele dará. Ele dará. Amém? Vamos ler ainda aí, a Neide Cassiano. Reconheça sempre a sua identidade de filha de Deus. A Fabiana, amiga, agradeça a Deus por tudo que tens feito em sua vida. Viva cada momento que o Senhor tem te proporcionado. Não queira viver o que Deus não preparou para você. Uau, gente! Como vocês são mulheres sábias. Vocês poderiam estar aqui fazendo essa live. Compartilhem com outras mulheres isso que está no coração de vocês. Olha, quantos bons tesouros saíram desse coração. Olha quanta coisa maravilhosa vocês colocaram para fora. Não guardem para vocês. Compartilhem com outras essas verdades que Deus colocou no coração de cada uma. Amém? Minhas irmãs, amanhã nós iniciaremos lá no grupo do WhatsApp o devocional de março. Nós estamos estudando sobre a mulher de Provérbios 31. Então a gente começou janeiro lendo todo o livro de Provérbios juntas. Em fevereiro nós entendemos o valor que essa mulher tem, porque ela é comparada a rubis, a joias preciosas. E agora em março nós vamos falar sobre a mulher virtuosa e as suas relações familiares. Vamos extrair as sabedorias ali contidas em Provérbios 31 sobre como lidar com a nossa família em termos de relacionamento. Então, são 7 dias de devocional com palavras assim maravilhosas para abençoar a sua vida. Se você está no grupo, a partir de amanhã você já vai receber os áudios com devocional. Se você ainda não está no nosso grupo, aqui no nosso perfil no Instagram, nos destaques, tem uma bolinha lá, na nossa bio, que está escrito Devocional da Mulher Satisfeita. Lá tem um link de acesso ao grupo. Joia? Se você tem o meu contato no Instagram, ou no WhatsApp, ou de qualquer pessoa da nossa equipe,
nos procure que nós compartilhamos o link com você também, tá? E eu vou colocar no story assim que a live acabar o link para você participar desse devocional, tá certo? O outro anúncio que a gente está sempre dando aqui é com o nosso retiro, né? O Retiro de Mulheres Satisfeitas, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Você de qualquer lugar é bem-vinda. Ai, Ana, mas eu moro em outro estado. Nós já recebemos mulheres de outros estados e nós cuidamos de vocês. Fazemos um jeito de pegar aeroporto, rodoviário. Não se preocupe, você não vai ficar solta no Rio de Janeiro, não. A gente vai te ajudar a chegar ao sítio. Nós temos esse perfil enquanto equipe, tá? Então fique tranquila. Pode vir sem preocupação que você vai ser bem assistida. Então vai ser em Piraí, na cidade de Piraí, na Dutra, que é aquela via que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Bem na Dutra mesmo, é o sítio Manancial, uma estrutura maravilhosa. Vem estar conosco. O último anúncio que eu quero dar aqui é que dos dias 7 a 11 de abril nós temos agenda aberta para que você possa levar os projetos do Ministério Satisfeitas para a sua igreja, que são hoje as ministrações. Se você quiser que a nossa equipe faça algum culto, alguma programação na sua igreja para mulheres, nós estamos à disposição para isso, para a construção de algo que Deus tem dado a você, para somar força com a sua ideia. A gente está aqui para isso também. Para levar o Ateliê 1 e o Ateliê 2 para a sua igreja, uma palestra que fala sobre o posicionamento da mulher em Deus e o seu chamado. E então nós podemos levar esse projeto para a sua igreja. Eu também quero abrir aqui, que nós temos o livro Desertos, que é um livro que fala sobre como superar dificuldades, e nós também podemos aplicar em formato de uma palestra na sua igreja, a palestra Desertos, passando, vencendo e superando. Tá bom? Então são projetos que nós temos, que você pode estar levando para a sua igreja nesses dias entre os dias 7 e 11 de abril. Agenda aberta, tá bom? Ana, vocês cobram alguma coisa? Não, irmãs, não cobramos. O que a gente pede é uma ajuda de transporte, para que a equipe chegue nesse local, né? Ou eu sozinha, às vezes não dá para levar a equipe por ser dia de semana, mas eu chego nesse local. É isso, né? Para ajudar na nossa condução, locomoção até a igreja, tá bom? Mas não cobramos, não temos taxa para pregar e ministrar em igreja nenhuma, certo? Então esses são os nossos avisos. E quinta-feira nós nos encontramos aqui para essa live que eu sei que vocês amam demais, que é a live de oração com a Neide Cassiano. Ô Neide, você tá aí, amiga? A live Mães que Oram, tá? Quinta-feira, às 9 horas no Instagram. Essa live vai ficar salva, nós já vamos baixá-la e colocar no YouTube também. Deus abençoe sua vida, a sua terça-feira, a sua semana. Eu te espero terça-feira que vem para conhecermos mais uma mulher da Bíblia e a lição que ela tem para compartilhar conosco. Deus abençoe cada uma de vocês. Eu espero que essa live tenha sido bênção para a vida de vocês. Beijo, beijo até quinta para a live da Neidinha e até terça-feira comigo para mais um Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia.